Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Adolfo Clay e você está no meu canal. E eu quero responder a seguinte pergunta hoje: para que raio serve teologia? Para que serve teologia em si mesmo? Né? Então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, deixe seu comentário. Na descrição do vídeo você vai encontrar um bacharel em teologia, tá? Você vai encontrar um bacharel em teologia caso você queira estudar, se aprimorar teologicamente, por aí vai. E vamos ao vídeo em si. Essencialmente, para que serve teologia? Teologia vem do grego, theos, logos. Theos, Deus. Logos, estudo, pensamento, raciocínio, é, é, organização. Existem mais de 15 a 20 significados da palavra logos, mas ela é usada como sentido de estudo, estudo sobre Deus. Então tudo aquilo que envolve Deus sobrenatural é da área da teologia. Então, por exemplo, você vai estudar budismo, a história do budismo, você está fazendo teologia de certa forma. Você vai estudar o hinduísmo, você está fazendo teologia. Se eu quiser fazer vídeos teológicos acerca de Naruto, meu amigo, você vai encontrar. Cara, eu posso gravar aqui, por exemplo, eu posso fazer vídeos falando sobre a teologia de Naruto, porque também envolvem deuses, envolvem adoração, envolve estilo de vida. Então tudo que envolve o estudo sobre Deus é teologia, ok? Tudo que envolve o estudo de Deus é teologia. Então, a partir do momento que você lê sua Bíblia em português e você faz um comentário, um sermão, você está fazendo teologia. A partir do momento que você está falando de Jesus para alguém, você está fazendo teologia. Teologia, ela não é uma ciência que te afasta de alguém. Não, simplesmente é tudo que você faz. Ela está essencialmente tudo. É igual história, mano. Tudo é história. Tudo é história. Eu estou sentado nesse vídeo, eu estou sentado aqui nessa minha cadeira aqui, gravando o vídeo de Caçapava, São Paulo. Para você que está no outro canto do Brasil comendo rapadura, entendeu? Você deve estar comendo uma rapadura. Se não tiver, para esse vídeo, compra uma rapadura e coma assistindo esse vídeo. Né? Estamos fazendo história. Estamos fazendo história. Então, é algo que está intrinsecamente ligado. Mas aí eu quero voltar. A fim de contas, o que é teologia? Bom, o homem moderno, desde 1800 e bolinha, ao pensamento moderno, que essa viadagem nossa de ficar fazendo separação de matérias, história, sociologia, filosofia, química, matemática, geografia e por aí vai, isso é uma viadagem do homem moderno. É igual nós modernos temos crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, ok? Quando você pega na humanidade, você volta no pensamento grego, volta no pensamento hebraico, por exemplo, você não tinha essa separação. Você tinha lá, sim, claro, crianças, só que o cara tinha lá 12 anos de idade, trabalhava, ele já era homem, cara, já casava. Você tem lá na Índia, a gente chama de meninas com 12, 13, 14 anos já se casando, né? E talvez até tendo filhos. Tendo filhos, mano, é assim que funciona lá. Então essa separação de crianças é o homem moderno que faz. A mesma coisa que se dá com as ciências. E a partir de 1800 e pouco, o homem ele começou a fazer separações. Opa, isso aqui é filosofia. Opa, isso aqui é história. Isso aqui é sociologia. Isso aqui é geografia. Só que a geografia, a história, a filosofia, elas interagem. Porque não tem como você falar de filosofia se você não falar de Sócrates, Aristóteles, Platão. Tem como? Tem como você falar de filosofia sem mencionar os grandes filósofos do passado? Então você tem que usar de história, você tem que usar de literatura. Então você tem várias interações. Por que eu estou falando isso? Nós temos o hábito de separar os assuntos: história, sociologia, filosofia. Eu vi uma faculdade, cara, falei, cara, faculdade de estudos sociais. Eu falei, mano, pra que isso? Se a gente já tem filosofia, história e sociologia. Pra que mais uma faculdade que não serve pra porra nenhuma? Tem faculdade de estudos sociais, pode procurar pra você ver. Curso Superior de Estudos Sociais. Aí você vai ver a grade curricular, é a mesma que de sociologia praticamente. Mas o que? Devido ao pensamento moderno separar as coisas em caixinhas, né, também surgiu o ramo da teologia. Né? Surgiu o ramo da teologia, que são pessoas preocupadas em estudar sobre Deus.
História, pessoas preocupadas com o passado do ser humano. Sociologia, homens preocupados com as questões de poder, as relações de poder e as mudanças de poder ao longo da história. E a sociologia ela tenta compreender o que está acontecendo agora. Então assim, por exemplo, história, a gente sempre vai estar dialogando o passado para entender o passado, né? A sociologia ela vai na história, ela vai no passado para buscar entender as relações humanas, para tentar explicar alguma coisa que está acontecendo hoje. Sacou? Capite? Entendeu? A filosofia, mano, ela busca entender por que o ser humano é assim. E aí ela se utiliza de outras matérias. Perfeito? A teologia é aquela caixinha que vai fazer com que você observe, opa, peraí. Quando é que surgiu quando é que se iniciou o estudo acerca da Trindade? Quando é que se iniciou o estudo acerca de salvação, né? Por que que o cristianismo tem um conceito messiânico? De onde que vem o conceito messiânico de um salvador, né? Qual dia? Por que que Deus mandou guardar o sábado? Um exemplo aí de assunto, né? Então esses assuntos eles vão girar em torno de um assunto específico religioso, né? E é isso, né? O ser humano ele tem esse hábito de fazer separações de matérias. Essa é uma coisa nossa do homem moderno. Mas quando você volta, eu quero entrar no raciocínio que eu iniciei esse vídeo. Quando você volta no passado, por exemplo, os matemáticos eram filósofos. Pitágoras era filósofo. Entendeu? É o único nome de filósofo matemático que eu tenho, mas você teve vários filósofos matemáticos, né? O que é geografia? Cara, eu estava dando uma olhada na geografia aplicada à história na faculdade que eu estou terminando a minha licenciatura. E, eu vi e falei, pô, cara, olha como que dá para usar, olha como que compreender mapas, terrenos, relevos ajuda na compreensão histórica e da Bíblia também. Então você compreender os morros lá, o Monte Ararat, o Monte Moriá, o Monte não sei das quantas, e você vê a distância entre eles, a relação de distância, é muito importante. A construção de cidades, Decápolis, ao norte da Galiléia. Por que teve um cara que falou assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí você olha, onde que ficava Nazaré? Então, olha o tanto de coisa legal. E aí você se pergunta, para que serve teologia? Estudar sobre Deus. E quando a gente fala sobre Deus, né, claro, no caso cristão aqui ocidental, a gente está falando do cristianismo. A gente está falando de uma pessoa que quer compreender mais sobre Deus, talvez para subir de cargo na sua igreja, talvez para edificar a sua igreja. Né? Para isso nós temos um bacharel em teologia na descrição. Em que momento eu digo isso? Em que abordagem eu digo isso? Por exemplo, você pega aí, às vezes o cara ele se tornou... Vários pastores já entraram em contato comigo pedindo ajuda de tradução. Ah, Adolfo, tô com um problema tal. Eu fui lá e ajudei o cara. Hoje o cara estuda grego e hebraico pra caramba. Né? Hoje eu tenho pessoas que são meus alunos e tal. Então, você tem uma pessoa que ela trabalha com religioso, ela trabalha com a igreja e ela precisa de ajuda. Porque sempre tem aquelas pessoas que vão falar coisas. E aí você precisa estudar para responder, seja dentro da teologia. Porque existe um debate muito grande acerca da Bíblia. Qual tradução devemos usar? Qual é a organização que a minha igreja deve ter? Qual que é a doutrina que eu devo defender? Entendeu? E quem vai responder essas perguntas é a teologia, né? É a teologia, né, exemplificada, é a teologia de maneira prática. Né? Cara, dentro ainda do papo que eu estava falando aqui, deixa eu só focar aqui a câmera. Né? Deixa eu focar a câmera aqui para nós. Dentro dessa perspectiva, por exemplo, a teologia ela vai usar de história, sociologia, geografia, linguística, filologia, semântica. Estava vendo, por exemplo, história antiga. Eu estava vendo que os passos para ser um historiador antigo é os mesmos passos que um exegeta faz. É os mesmos passos que um exegeta usa. Olha que louco, cara. O que um exegeta faz é o que o historiador antigo faz. Estuda as línguas antigas, estuda o contexto histórico, olha documentos antigos e tenta contextualizá-los. Teologia, exegese, história antiga. É a mesma coisa, é os mesmos passos, é as mesmas ferramentas. Mas
Num lugar ela tem um nome, no outro lugar ela tem outro. E aí você se pergunta, por que existe teologia? Teologia é a ciência que estuda o religioso. Ponto. Acabou. E para onde que ela se aplica nisso? Para você entender a origem da sua fé, a origem da sua igreja, para responder inúmeras perguntas. Porque quando você tem pergunta, você precisa respondê-las. E a ciência que se preocupa em responder as perguntas religiosas é a teologia de maneira prática. Simples assim. Tamo junto, Deus abençoe. E te convido que você se torne um teólogo. Link de bacharel em teologia na descrição. Estamos juntos aí.